Olá, tudo bem? Mais um encontro aqui no nosso curso Paternidade e Cura. E hoje nós vamos mais fundo ainda dentro de tudo que eu falei sobre Deus, derramar Deus em você. E o nosso problema é que nós somos um poço cheio de entulhos. Deus precisa tirar, esvaziar. Algo precisa ser esvaziado dentro de nós. E eu vou falar um pouco sobre essa estrutura aqui hoje nesse nosso encontro aqui. E como eu falei, nós vamos mergulhando a cada vídeo, tá bom? Não desista de estudar, não desista de permanecer aqui com a gente. Estou sempre trazendo coisas novas aqui na nossa plataforma. Vocês já viram aí que vai começar um curso de restauração da alma. Se caso você está vendo esse curso aqui, eu não sei que em época você vai estar vendo esse curso aqui, né? Talvez você adquirir muito tempo depois, pode falar comigo aí, tá bom? Que a gente está com o nosso curso de restauração da alma também, que uma coisa completa a outra, vai ser muito legal, beleza? Bem, hoje eu queria falar com vocês sobre os anéis da alma, tá? Preste muita atenção nesse encontro de hoje. Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, eu estava lendo um artigo, fala sobre isso também, que existe uma árvore muito grande chamada sequoia. E eles descobriram que essa árvore, ela vive por muitos anos. Alguns estão chegando até a conclusão que provavelmente algumas dessas árvores devem ter sofrido, a sequoia deve ter sobrevivido o dilúvio na Terra, porque arqueologicamente é comprovado que na Terra houve um dilúvio. E eles estão dizendo que pode ser que a sequoia pode ter sobrevivido. E existem estudos sobre a árvore da sequoia, porque a partir da árvore eles conseguem encontrar a data exata de certos acontecimentos. Então lá nos Estados Unidos, eu estava lendo que os turistas, né, que vão lá, e os guias lá vão levar eles os guias turísticos vão levar eles para ver a árvore sequoia, né? E diz que eles falam assim, ó, tá vendo essa mancha? Lá tem os troncos da árvore, né? E eles apontam para umas manchas que se encontram nos troncos da árvore. E ele fala assim, olha, tá vendo aquela mancha mais acima? É de 1944, quando houve aqui um ataque, houve um incêndio florestal. Mais abaixo, 1905, quando teve um tsunami. E eles vão falando. É como se aquelas manchas acontecessem toda vez que a árvore sofria alguma coisa na história dela. Então, aquelas manchas que se encontram nos troncos da árvore, no tronco da árvore, criam uma espécie de autobiografia da árvore. A história da árvore é contada a partir dos anéis que nela se encontram. Interessante, né? Agora, é comprovado na psicologia um negócio chamado anéis da alma. Uau, olha que interessante. Por isso que eu falei naquele encontro sobre a psique, que são experiências ao longo da nossa vida que vão construindo em nós uma visão que temos de nós mesmos, como se fossem esses anéis da árvore, como se fossem anéis da nossa alma. Parece que quando a gente sofre uma experiência, seja boa ou ruim, ela cria uma espécie de anel na nossa alma. E o que são esses anéis? Esses anéis são como se fossem memórias criadas a partir dos traumas que sofremos na nossa infância. Mas existem anéis que são bonitos, que estão dentro da nossa alma, como eu falei das portas do coração lá no passado, agora estou usando uma outra ideia, que são os anéis da alma, que vão construindo em nós uma imagem, né? Essa visão que temos de nós mesmos, a psique. E é interessante, então para cada experiência de abuso, uma palavra, às vezes umas palavras que você ouviu, né? Existem abuso físico, existe o abuso psicológico também, né? Palavras que te machucaram, uma traição, uma pancada do seu pai, um abandono, uma rejeição, aquilo forma um anel na sua alma, aquilo prende a sua alma. Olha que interessante, você sabia que é provado que a criança já sente a rejeição ou não dos seus pais na barriga da mãe? Eu lembro em Londrina ministrando quando uma senhora falou assim, pastor Gideon, hoje o Espírito Santo me levou para dentro do ventre da minha mãe. Uau! Né? Pessoas que foram rejeitadas na sua infância, lá na barriga, não lembram, ela não tem memória, né? Não vai lembrar do que aconteceu, se foi rejeitado ou não, mas parece que existe uma memória no DNA da pessoa, ela consegue, essa memória fica, essa rejeição fica lá dentro da pessoa e ela cresce com alguns sentimentos, aquilo pode causar até doenças físicas, já que é comprovado que existem doenças físicas que têm como raiz problemas emocionais. Então a rejeição pode causar muitas dores, muita coisa. Olha que interessante. Então, os anéis que vão formando dentro de você, e esses anéis, eles carregam consigo um negócio chamado gatilhos da alma,
que são os gatilhos da alma? Os gatilhos é o seguinte, é tudo que faz você lembrar aquilo que aconteceu, que te causa dor, que é um ressentimento. Por isso a palavra ressentimento, é você ressentir aquela dor, né? É aquele trauma que faz você lembrar, e quando você lembra, aquilo vira um gatilho na sua alma. E qual o problema? É que toda vez que o gatilho ele dispara, você tem uma atitude insana, você quer fazer alguma coisa para apagar aquela dor, para não fazer você lembrar. Tem pessoas que criam uma espécie de fortaleza do orgulho para poder se proteger de si mesmo, para ninguém tocar naquela ferida, ninguém chegar ali naquele lugar, porque aquele lugar que te causa muita dor, você ressente, né? Porque o problema não está nas lembranças ruins que temos, mas nas dores que elas carregam, que são os ressentimentos, é ressentir algo que está lá no passado. Quer ver uma coisa? Você deve ter experimentado isso, sobre gatilho. Você já foi em algum lugar? Por exemplo, eu fui num dia num restaurante ou numa casa de uma senhora, não lembro. E quando ela abriu a panela de pressão assim, o cheiro do tempero do feijão quando veio, me fez lembrar lá na minha infância, lá na casa da minha avó, quando o feijão da minha avó é o melhor feijão do planeta, sabe? Vó mineira, né? A minha avó Zilda faz um feijão, ó, só Jesus. E fogão a lenha. E aquilo ali me fez lembrar o cheiro. Às vezes eu estou num lugar e eu sinto o cheiro até dos brinquedos. Me faz voltar lá no passado, aquele sentimento gostoso, dá vontade até de chorar, né? Dá um sentimento. Um dia eu estava no YouTube e botei lá a música. Não sei, alguém mandou para mim, eu fui clicar, era a música do Balão Mágico, cantada pelo Djavan. Super fantástico. Cara, você acredita que o metade do vídeo eu estava chorando? Porque aquilo foi lá no anel da minha alma, entende? E fez eu sentir o que eu senti assistindo o Balão Mágico na TV preto e branco que meu avô tinha na casa dele. Então são os anéis da alma. Então a maior parte desses anéis geralmente são traumas, são experiências que a gente tem no passado. E quando a gente ressente aquilo ali, quando o gatilho dispara alguma coisa, pode ser uma foto, talvez de um ex-namorado, da ex-namorada, a lembrança do amiguinho, do primeiro amor lá do passado. Já viu histórias de casamentos que foram destruídos porque a esposa estava brigada com o marido e alguma coisa fez disparar esse gatilho, ela lembrou do ex-namorado lá do passado, que tinha 12 anos de idade, e aí foi e marcou um encontro com a pessoa, e de repente o pecado aconteceu e quando viu, o casamento estava todo destruído. Então são aqueles anéis, aqueles sentimentos, e quando alguma coisa faz lembrar aquilo, você quer tomar uma atitude para poder parar aquela dor. E muitas pessoas vão para as drogas, outros vão para o sexo, mas nunca preenche, aquilo nunca apaga a dor, porque só existe uma coisa que pode curar o ser humano de dentro para fora. E não, eu não vou dizer não, nem o psicólogo pode fazer isso. O psicólogo pode ajudar a gente a diagnosticar os problemas, mas só Deus pode curar, porque Ele é o fabricante. O seu espírito é aquele... quando fala que a palavra de Deus é viva, eficaz e é penetrante, mais penetrante que espada de dois gumes, ela entra lá dentro, só ela consegue dividir a alma e espírito juntas e medulas. É somente pela palavra de Deus. Ela refrigera a nossa alma, é somente pela experiência com Deus. Só Ele pode curar você dessa dor, desse sofrimento, dessa lembrança. Alguns anos atrás, eu estava ministrando um seminário de cura e teve um momento, irmãos, de muito derramado espírito de cura, sabe? Foi muito forte. E um baterista me chamou lá fora e estava aos prantos, sabe? E ele me chamou lá e falou assim, Pastor Gideon, hoje eu descobri algo que Deus me curou. Eu assim, o que te curou? O que aconteceu? Ele falou assim, agora eu descobri porque eu carrego uma dor, um sentimento de culpa. Desde que eu era pequenininho, cara, eu carrego uma dor de culpa, um sentimento de culpa, sabe? E sabe o que ele descobriu? Que quando o pai dele foi embora, abandonou a família, foi embora, ele carregou dentro dele, olha criança, hein? Sentindo dentro dele um sentimento de culpa por o pai dele ter ido embora de casa, como se ele fosse o culpado dos pais ter se separado. E ele passou a vida toda carregando essa mala, esse peso de culpa, irmãos. É forte isso, né? Como uma história de uma criança, hoje um homem contou para mim que quando ele era criança, ele foi abusado e ele passou a ter nojo de si mesmo a vida toda, mas ele nunca contou isso para ninguém, carregou um sentimento de culpa a vida toda, até encontrar comigo um dia e a gente começou a conversar e o Espírito Santo começou a mover ali. E eu falei para ele assim, você acha que você tinha 5 anos, 6 anos de idade, você é culpado
disso. Ele não. Então, aí começamos a ministrar ali, Deus foi curando e restaurando, curou o casamento dele. Então tem muitas coisas que estão dentro de nós, que estão nos atrapalhando demais em conhecer a Deus. Tem muita coisa que está te atrapalhando a conhecer a Deus, porque você está acreditando nessas mentiras que o diabo prega para você. Sabe, queridos? Então, esses são os anéis da alma. Qual é o problema? É que para cada anel existe um gatilho, e quando esse gatilho dispara, você acaba tomando atitudes insanas. Você já teve esse problema? Tipo, de repente você não consegue entender por que você é tão inconstante. Um dia está muito bem, outro dia está mal. Há uma bipolaridade nas suas emoções. Um dia você está muito bem, outro dia está mal. Pode ser que esse problema esteja na raiz, lá dentro de você. Às vezes você fica com uma raiva, um dia você está querendo ficar perto de todo mundo, outro dia você quer se isolar, né? E você não consegue entender esses sentimentos. Isso tem a ver com os anéis da alma. Pode ser que os problemas estão lá nas raízes, né? Coisas que precisam ser arrancadas, que não é uma palavra, não é um sentimento, uma experiência com Deus num culto que vai te transformar, porque isso é processual, é um processo, né? Nós vamos falar sobre isso no curso de restauração da alma, mas é um processo. Você precisa também ter paciência com você, né? Quando você aceita Jesus, você já não vem perfeito para a igreja, você não está perfeito. Nossa, agora não posso aceitar que eu peco, que eu erro, porque agora eu sou de Jesus. Isso é mentira. Isso é um falso evangelho. Cura da alma é processual, discipulado, crescimento, que vai acontecendo a partir dos nossos novos envolvimentos, uma nova vida, uma nova cultura, uma reprogramação da nossa mente, do nosso coração na igreja, aprendendo novos valores, tirando os valores passados, antigos, deixando os valores da palavra tomar conta da sua vida até aquilo afetar suas atitudes e você viver uma vida que agrade a Deus. Mas Deus, Ele te conhece, Ele sabe que transformação não é de um dia para o outro. Deus não é guru, Ele não vai te transformar assim, fazendo mágica. Não é assim que funciona com as coisas com Deus, né? Na Bíblia a gente começa como uma ovelha, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você começa como ovelha, depois você termina o salmo sentado na mesa perante os seus inimigos. Tudo é um processo na sua vida. Tenha paciência com você, pare de se martirizar agora. Aceite que você precisa de cura, de transformação. Por quê? Porque esses problemas que carregamos no nosso interior afetam não somente a nossa vida, mas aqueles que nos cercam. Às vezes nossos filhos estão sofrendo por causa disso, nossas esposas, nossos maridos estão sofrendo porque a gente não se permite ser curado, ser tratado, ser confrontado. Amém? Então, no próximo encontro a gente vai mais longe ainda. E hoje nós falamos então sobre os anéis da alma, os gatilhos da alma. Agora, qual é o problema? Para terminar. O problema é que para cada anel há um gatilho e para cada gatilho há um portal espiritual, né? Quando você toma uma atitude insana, isso chama pecado e o pecado vai dando lugar para o diabo. E aí é onde o diabo começa a afetar, né? A pregar suas mentiras para que a gente acredite nisso. É como a história de um garoto que foi abusado na infância. E eu pensaria o seguinte, o óbvio seria o seguinte: se eu fui abusado por um homem no passado, eu deveria crescer e odiar ainda mais homens. Mas por que a maior parte deles crescem e vão para o homossexualismo? É porque nesse momento aí, lá na infância, quando a porta da rejeição foi aberta, ali o diabo entrou e ele começa a mentir para você. Lá na sua infância, você não contou para ninguém, então ele começou a mentir para você e você começou a acreditar que você nasceu para ser aquilo, que você gostou daquilo, você se sente culpado e de repente você está se envolvendo e tendo essa identidade homossexual, né? Existem muitos fatores, né, no passado que vão causando o homossexualismo. Esse é um deles. Você vai acreditando porque um portal foi aberto na sua infância e você então tem sido enganado pelo diabo. E aí você foi acreditando nas mentiras dele até você se envolver com a mesma coisa e enveredar por essa estrada aí da vida do homossexualismo. Isso é muito sério. Então, deixa Deus curar. Tá? À medida que você vai ouvindo os áudios, ouvindo os vídeos, assistindo os vídeos, né? Vai orando, Espírito Santo, revela para mim os anéis que precisam de cura, que precisam de tratamento, em nome de Jesus. Nos próximos vídeos eu vou compartilhando também algumas experiências de alguns irmãos. Gente, é muito legal. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a tocar a sua vida. Amém? Deus abençoe e até nosso próximo encontro. A paz. Tchau.